Vamos falar agora do problema do SISGECORP, que é o sistema de requisição de material controlado do Exército Brasileiro, que é usado por CACs e pessoas que têm o certificado de registro de armas, né? Então o pessoal que é atirador esportivo, quem tem porte de arma e precisa comprar munição controlada ou alguma coisa assim pelo Exército, tem um sistema que você faz essa compra, que você pega a autorização do Exército para fazer essa compra. E qual que é o problema? Esse sistema tinha uma falha de segurança que foi detectada há alguns dias atrás e era uma falha muito séria, porque permitia que a pessoa logada visse as requisições de outras pessoas. E com isso, vocês sabem, isso é um dado sensível, porque quadrilhas de criminosos têm um interesse muito grande em roubar pessoas que têm armas, né? Evidentemente, então esse tipo de vazamento no sistema dava margem a esse tipo de coisa, né? Vamos dar uma olhada no qual foi o problema. Aparentemente o problema já foi resolvido pelo Exército Brasileiro, mas é um problema que não é incomum, eu já falei dele outras vezes aqui no canal, é um erro muito comum cometido por desenvolvedor. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, você ter armas no Brasil é uma atividade extremamente regulamentada, você tem que fazer um monte de registros, um monte de coisa, uma burocracia infernal. E algumas dessas burocracias passaram a ser feitas por sistemas no site do Exército, particularmente o SISGECORP. SISGECORP, que essa aqui é a nova entrada, não era assim não, tá? Ele tinha uma entrada diferente, eles colocaram isso aqui depois que eles corrigiram o problema. Você, para entrar no sistema agora, você já entra com o seu CPF e autentica pelo GovBR, né, pela base de dados do governo, e aí você pode acessar o sistema. Então você clicar aqui, você já vai para autenticação. Eu não vou entrar aqui porque eu não tenho armas, então não tem por que eu ter esse registro aqui, não entrei no sistema. Mas o fato é esse, tá? O sistema é o sistema de registro de fiscalização de produtos controlados pelo Exército Brasileiro. Então, a legislação brasileira ela define alguns produtos como a pessoa pode ter aquele produto, se ela tiver o registro para ter armas, né? Se ela tiver o CR, ela pode comprar armas, pode comprar munição e coisa e tal. E tem alguns outros produtos que são proibidos completamente, ou seja, a pessoa não pode ter de jeito nenhum, é proibido você ter. Mas tem uma terceira categoria de produtos que é produtos controlados, ou seja, você até pode ter, mas você precisa ficar registrando que você tem esses produtos no Exército Brasileiro. Então são determinadas armas, determinadas munições, determinados calibres, enfim. Eu não sou especialista nessa área, eu não vou saber explicar isso direito, mas o pessoal que é da área sabe direitinho. Tem a coisa que você pode comercializar, tem a coisa que você não pode ter de jeito nenhum, e tem o pessoal controlado, alguns calibres, algumas munições que são controlados e você precisa registrar nesse sistema aqui do governo. E aí qual que é o problema? Pelo que eles estão descrevendo aqui, o programa tinha aquele velho problema da referência insegura. Ou seja, você entra com seu login e senha, então você tem acesso ao sistema, qualquer pessoa que tenha posse ou porte de armas pode solicitar esses produtos controlados. Então você entra ali, faz a sua solicitação e acompanha a sua solicitação, ela pode ser aprovada ou não, coisa e tal, enfim. Você tem lá o fluxograma dessa solicitação atendendo a legislação pertinente, né? E o que acontecia nesse caso? O que o pessoal descobriu é que você conseguia ver as solicitações de outras pessoas, de quem teria feito as coisas, o que a pessoa tem de solicitado, de não solicitado, de aprovado, o que a pessoa tem de armas. E esse é um caso clássico de problema, é referência insegura. Tipicamente o pessoal coloca isso como sendo resolvido. Se você pegar a maior parte das recomendações que o pessoal de segurança dá, eles falam para você não botar referência o CPF da pessoa ou alguma informação fácil da pessoa, mas usar um número grande, tipo o GUID, para referenciar, que isso já resolveria o problema. Eu discordo, eu acho que o problema de referência insegura é um problema de controle de acesso em última análise. A pessoa está autenticada, ela tem direito de ver aquele registro dela, o registro dela ela tem direito de ver, mas ela não tem direito de ver outros registros, tá? É importante notar que isso não deve ser controlado apenas na página do sistema, isso tem que ser controlado também em eventuais web services que sejam usados pela página, tá? Como eu não tenho acesso à página aqui, eu não posso ver como é que é isso, e eles só divulgaram agora a informação e não divulgaram como é que era o ataque como um todo. Mas a impressão que dá pela descrição que eles estão colocando aqui, olha só. Assim que o Exército Brasileiro tomou conhecimento dessa falha, tornou o sistema indisponível e mobilizou equipes responsáveis para resolver o problema em caráter de urgência. E também confirmou que encaminhará à Agência Nacional de Proteção de Dados a relação completa dos usuários que consultaram dados de terceiros por meio do referido sistema.
Então, ou seja, o sistema sabia que era o usuário X acessando dados do usuário Y. Ele não pode deixar isso, né? A menos que seja um usuário administrador ou alguém lá do exército que tenha a licença adequada, um usuário comum não deveria poder acessar informações de outros usuários, né? Então isso é uma falha muito comum em sistemas de controle de acesso. A minha visão é que isso é um problema de controle de acesso. O que o sistema tem que fazer não é mudar o indicador, não é fazer isso. Isso, assim, pode ajudar, pode dificultar a pessoa de fazer esse ataque, mas não impede o ataque, né? Para impedir o ataque mesmo, você tem que fazer o controle de acesso, e é muito simples. Se você sabe que quem está logado é fulano e ele está pedindo informação de Beltrano, fulano não tem direito de acesso a Beltrano, né? As 3 etapas do controle de acesso. O primeiro é verificar se o usuário está autenticado, se ele é um usuário válido, ele já está com a autenticação feita. O segundo, se ele tem direito àquela função, ou seja, ele pode ver aquela tela daquele sistema, né? E nesse caso, eu imagino que as pessoas podem ver a tela, porque elas podem ver a tela para elas mesmas. Mas tem o terceiro ponto, é que ver se aquela pessoa tem o direito de ver aquela tela com aqueles dados específicos. E aí é que falhou nesse sistema. Isso, mais uma vez, é uma coisa muito comum. Programadores de forma muito comum não percebem que isso é um problema, né? Porque quando o programador desenvolve um sistema, o foco dele é no sistema funcionando. A pessoa clica aqui, olha só, ela viu os dados, está funcionando o sistema dela. Ela pensa sempre no usuário bem comportado, o usuário que quer fazer o sistema funcionar. Raramente o programador tem a ideia, e é para isso que existe o teste de segurança, é para isso que existe a auditoria de sistemas, é para isso que existe essas validações estáticas e dinâmicas de segurança de sistemas. O analista de segurança ele vai olhar do ponto de vista errado, ou seja, se o cara quiser sacanear. E se ele quiser trocar isso daqui? Eu já vi situações, de novo, eu não sei exatamente como é o caso do SysGeCorp, mas eu já vi situações em que vinha no campo hidden o nome do usuário para o sistema lá. E, gente, campo hidden, o usuário consegue trocar. É porque não é fácil, requer que alguém venha aqui e venha aqui no inspecionar e chegue aqui no campo e vai estar aqui o hidden, aqui o campo hidden, aqui o input hidden. Acho que eu consigo botar aqui, ó. Aqui, eu acabei de criar um campo hidden aqui. Se tivesse um campo hidden aqui, eu poderia ter alterado ele. Enfim, outras vezes o pessoal coloca, o campo hidden, óbvio, não aparece aqui, né? Outras vezes o pessoal coloca como a URL, né? Como aqui, ó, a autorização, aqui, o ID, coisa e tal. E aí você pode alterar a coisa e fazer, e chegar e ver usuários de outras pessoas e coisa e tal, ver informações de outros usuários. Qualquer desses casos é muito simples de fazer. Esse tipo de erro é um erro muito comum em desenvolvimento de sistemas, então tem que tomar cuidado com isso, e justamente acontece devido ao fato do programador pensar no funcionamento. Tem que pensar no erro. Para você trabalhar com sistemas seguros, tem que pensar em como o usuário vai sacanear o seu sistema. Veja, isso não é bom só do ponto de vista de segurança, não, tá? É bom também do ponto de vista de qualidade do sistema. Porque a verdade é essa, todo programador tende a pensar no sistema funcionando. E o que acontece na prática é que, seja de forma intencional, né, um ataque do usuário, seja de forma indevida, o usuário fazendo besteira, o usuário sempre faz besteira. O usuário inevitavelmente vai fazer besteira. Então, em uma situação ou em outra, o usuário pode fazer uma besteira, então você aprender a pensar nas merdas que o usuário pode fazer é uma coisa positiva, né? Então, bom, pelo que a gente está entendendo aqui, a Polícia Federal e o Exército já resolveram esse problema, o sistema já está funcionando agora sem o vazamento, mas é uma coisa bastante grave, porque as informações que tem ali são muito sérias. Não preciso explicar para você ter certeza que tem determinada munição, determinada arma no Brasil, é uma informação crítica. Muitas quadrilhas por aí adorariam roubar armas e roubar munições de determinados tipos de pessoas honestas. Então, esse é um caso bastante clássico de problema de segurança, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados já foi alertada, mas aí a gente cabe no grande problema da LGPD aqui no Brasil, que eu sempre critico muito. A LGPD funciona muito bem para entidades privadas, para empresas que vazam informações, elas recebem multas e são punidas e coisa e tal. Quando é no serviço público, meu amigo, pega nada. E aí por isso que a gente tem, basicamente a maior parte dos vazamentos que a gente tem no Brasil é vazado do serviço público, das muitas bases de dados que existem em vários órgãos públicos brasileiros. Se você quiser mais detalhes sobre isso, o Marcos Polon, o deputado Marcos Polon, fez um vídeo sobre isso, explicando essa questão do sistema. Essa questão já era conhecida desde o dia 18, mas é lógico, por precaução, antes
do Exército corrigir o problema, antes do pessoal corrigir o problema, ninguém divulgou nada, porque evidentemente, né, existe esse risco, tá? O risco tem dos dois lados. Se você não divulgar, também corre o risco das pessoas estarem sendo roubadas e não saberem. Mas de qualquer forma eles adotaram a prudência de não divulgar a informação até que o sistema fosse corrigido. Então agora já foi corrigido, ele fez esse vídeo aqui, ele explica em mais detalhes os problemas lá do sistema do SysGeCorp.